Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre ansiedade, tá? Então, como que a limpeza emocional com o EFT pode contribuir na ansiedade, tá? Então, vamos lá. Ansiedade, o que que é? É um medo profundo, é uma insegurança, é uma tensão contínua, é uma preocupação, insegurança. E a sua mente, ela está linkada com os pensamentos. E esses pensamentos vêm das suas experiências, tá? Então você fica acreditando nesses pensamentos que você não consegue muitas vezes saber qual é, mas desperta uma ansiedade, um medo muito grande, muito profundo, tá? Daí fica na agitação das mãos, pés, já senti isso, eu sei o que que é. Então vamos lá. Onde o EFT pode contribuir com isso? Primeira coisa, com o EFT existem situações globais e específicas. Sintomas globais e sintomas específicos. Sintomas globais, para o EFT, não resolve, tá? Então, depressão, ansiedade, problemas financeiros, problemas amorosos, de uma forma global assim, não resolve. Para a cura efetiva do EFT, é preciso ser específico nas situações, tá? Então tem que ser específico na ansiedade. O que que é que está criando essa ansiedade, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a primeira etapa, depois a gente vai para a segunda etapa. A primeira etapa vai ser uma ansiedade específica. Vamos pegar uma situação do agora. Você tem uma prova para fazer, muito importante, e você tem uma ansiedade. Então você vai ter um bebê, sabe? Você vai ser internada e tá com medo, tá em insegurança, qualquer situação que desperte uma ansiedade. Vamos lá na prova, tá? Que é mais comum. Aí você tem que se perguntar, observa suas ansiedades, você tem que se perguntar qual que é a pior coisa que pode acontecer se você não passar nessa prova, tá? O que de pior pode acontecer se não passar nessa prova, tá? Aí você perguntando isso para você, você responde. Aí no EFT você já começa. Mesmo sentindo que pode acontecer isso, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você fala 3 vezes a frase de preparação e faça 3 rodadas tocando no ponto e falando o que de pior pode acontecer nessa, se você não passar nessa prova. O que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo esse medo, tá? O EFT ele vai curar você a hora que abrir os medos da ansiedade, os medos que estão atrás da ansiedade, os fantasminhas. São fantasminhas, são ilusões. Não vai acontecer, tá? Aí a gente vai estar abrindo isso. Então você vai contar: ah, eu tenho medo se eu não passar na prova, pode acontecer isso ou isso comigo. Então você fala toda a sua insegurança, observa a sua emoção no corpo e vai falando aquilo que de pior pode acontecer se você não passar na prova. O que mais? O que mais pode acontecer? Aí você, não sei, é isso. E aí você vai falando o que de pior pode acontecer se você não passar na prova. E se zerar, você pensa, agora tá tudo bem. Você também pode aumentar esse medo, tá? Você aumenta. Se não passar na prova, eu nunca mais eu vou ter dinheiro, eu nunca mais eu vou ter trabalho, eu nunca. Você aumenta esse medo. 3, 4, 5, 6, 6. Aumenta esse medo para sua mente, fazendo EFT, tá? E aí você vai perceber que chega uma hora que isso não se dissolve, tá? Porque é um fantasminha que se dissolve. A ansiedade é só um medinho que não existe, que não é real. Mas a gente acredita que pode ser real, que pode acontecer. Tem um detalhe que é importante. Nossa mente, ela tem 3 medos muito grandes. Um é de não ser ninguém, um medo muito grande de não ser ninguém. O outro é o medo da morte. E o outro é o medo. Ai, o terceiro eu não lembro agora. Está no livro do Eckhart Tolle. E o medo da morte pode acontecer em algumas situações de ansiedade.
medo de morrer, ou você morrer, ou outras pessoas morrer. Então, você pode falar para o EFT na limpeza emocional se você sentir esse medo. É uma ilusão, tá? Então, fala para o EFT, porque você vai perceber que isso vai ser dissolvido, tá? Mesmo que eu tenha muito medo de acontecer, eu morrer com isso, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai perceber que essa palavra para sua mente, ela pode ter um impacto, porque o ego ele tem esse medo. É natural do ego, das emoções negativas. Mas quanto mais você for falar, esse medo vai se dissolvendo, tá? Mas eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer se eu fizer isso. Eu tenho medo de morrer. Se eu for fazer a cirurgia, eu tenho medo de morrer. Eu não queria morrer. Tantos já morreram, não sei quem, meus pais morreram, os meus filhos morreram, não sei quem. Então você tem, fala, pode falar, verbalize tranquilamente isso, tá? Porque no fundo, a morte não existe, tá? É ilusão. É só o ego que tem medo disso. O ego é um lugar onde ficam as suas emoções negativas. Então, se você na ansiedade tiver uma frase dessa, medo de morrer ou alguém, fale isso com EFT. E isso vai ser, essa sensação de medo vai ser dissolvida em você. Você vai olhar, a hora que você fizer 3 rodadas, você vai, nossa, é ilusão. Não, não, não tem isso. Você vai ver que é ilusão. Você vai perceber isso, tá? Também você fala, medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Então, o outro vai fazer a cirurgia, eu tenho esse medo que vai acontecer isso com ele. Pode falar, tá? Porque isso não é real. É o ego que tem esse medo, tá? E aí você fala e vai dissolvendo isso, essa sensação, esse desconforto em você, e você vai ficando muito mais confiante, muito mais em paz, porque você vai se alinhando com a verdade, com quem você é de verdade, tá? Que você é imortal. Mas, caso não esteja nesse nível de consciência, só falando isso já tá tudo bem, tá bom? Aí você toca nos pontos assim, tá falando medo de morrer, o fulano vai fazer uma cirurgia, eu não queria, fale toda a sua dor para o FT. E aí isso aí vai dissolver toda essa sensação de desconforto, de ansiedade que você tem em relação a essa situação, tanto de morte quanto de insegurança de uma prova ou de alguma situação, de uma apresentação, de uma reunião que você vai fazer. Você expanda esse medo 3, 4, 5 vezes mais, tá? Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é você pegar todas as cenas do passado que você tem no seu inconsciente e limpando, limpando cada vez mais cenas de medo e de insegurança. Quanto mais você limpar cenas de medo e insegurança que você tem armazenado no seu inconsciente lá da gestação, de pequenininha, que você teve muito medo, as crenças que você tinha quando era criança, limpa isso, tá? Noticiários de TV, tá? Eu limpei isso, é muito bom. Notícias de TV, todas as notícias de TV que você vê e que causam desconforto, medo, insegurança, limpa também. Isso vai ajudar muito na sua ansiedade, vai diminuir muito, tá? Porque você vai se alinhando e o seu ser maior vai te dando a segurança devida, porque a segurança está no seu alinhamento com o seu ser divino, com a divindade que habita em você. Por isso que tantas pessoas falam em meditar, porque você se alinha com essa energia amorosa, tá? Então, faça essas limpezas, faça uma lista das situações que você teve muito medo, que você se assustou muito, noticiários de TV que te despertou um medo, um desconforto, uma insegurança. Então, faça uma lista em papel e vai limpando cenas por cena. Porque cada vez mais que você vai limpando essa situação de medo, essa confiança vai aumentando. Você vai se alinhando e o seu ser divino vai te proporcionar essa segurança, tá? Essa confiança que tá tudo bem, sempre estará tudo bem. O que não está bem são as memórias que carregamos no passado e que elas são transformadas pelo ego em ansiedade. Tá? Então, quanto mais clareza você ter disso, você vai
você vai percebendo nas limpezas emocionais, você vai se sentindo mais confiante, mais seguro, mais alinhado, mais em paz, tá? Eu fiz a limpeza emocional das notícias de TV, dos medos que eu tinha na infância, e é muito bom mesmo, ajuda muito na ansiedade, tá? Para com esses pensamentos negativos. E você pode observar, todos os pensamentos que você tem, elas vêm das suas memórias negativas, tá? Aí você pode observar, se despertar um desconforto, observa a sua emoção, fique como observador, que é você de verdade, observe, e essa emoção ela vai se dissolvendo, se diluindo aos poucos, tá? Então, a primeira etapa desse vídeo foi, você pega uma situação, amplia essa situação, esse medo, né? Essa ansiedade, amplia esse medo, o que de pior pode acontecer nessa situação. Ampliou, limpou, você vai ver que você vai ficar em paz. Segunda situação, pegue outras situações que você viveu no seu passado, de medo, de insegurança, noticiários de TV que você viu, ouviu e se sentiu inseguro, coisas que aconteceu com a sua família ou que outras pessoas te contaram e você se sentiu inseguro, com medo, limpa em você, anota e limpa em você. Você vai se sentir muito mais confiante, muito mais em paz, muito mais seguro, porque você vai estar alinhado com o seu ser melhor. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre ansiedade, que o IFT pode contribuir, a limpeza emocional pode contribuir, tá bom? Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!